E aí, tudo em paz? Eu sou André Ricardo Veraz e esse é o Quem Quer Pode Podcast. Estamos na nossa segunda temporada, isso mesmo. E se chegamos à segunda temporada, é porque contamos com a tua participação. É porque você deu like, você compartilhou, você divulgou para as pessoas e principalmente se inscreveu e se manteve inscrito no nosso canal, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, eu sou muito grato a você e eu continuo contando com você para o ano de 2026. E para você não se esquecer, já deixe o seu like. Isso mesmo, já deixa o like, você não vai se arrepender de novo e você vai ajudar muito o canal, tá bom? Então 2026 vem com tudo e promete grandes coisas e grande inspiração. Para iniciar a temporada 2026, a gente recebe aqui uma pessoa que canta e canta muito, e encanta por onde quer que ela passe. Ela cresceu numa família com duas irmãs, sendo ela a caçula. Durante um tempo, atuou numa lanchonete familiar, ali na região dos Grandes Lagos, no Rio de Janeiro. Ela trabalhou durante um tempo com gestão de pessoas em algumas empresas, mas encontrou realmente a sua grande paixão na educação. Hoje é pós-graduada em neurociência voltada à educação, psicoteologia e participa de um programa semanal chamado Descomplica a Vida na rádio 87,5 Soul FM aqui em São Paulo. É com muita alegria, com muito prazer que recebo aqui Arlen Gomes. Tudo bem com você, Arlen? Como vai? Olá, André. Olá a todos. Prazer poder estar aqui com você para a gente conversar um pouco. Que joia, eu fiquei muito feliz, aliás, há bastante tempo. É interessante porque essa vai ser a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de conversar com você por algum tempo, por alguns minutos, né? Que sempre a gente se vê de longe e tudo mais, tal, nunca teve oportunidade de bater esse papo. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo de estar recebendo você aqui. Tenho certeza que você também tem uma história assim que inspira e o propósito do nosso programa é inspirar as pessoas, né? E na sua profissão, no seu desenvolvimento profissional, você vem fazendo isso, né, durante algum tempo já. Então, assim, estou muito feliz mesmo de estar recebendo você aqui. E eu quero começar a sua história lá no comecinho mesmo, na sua gestação, porque tem uma história bacana aí. Você disse naquele nosso formuláriozinho que a gente manda antes de tudo, tal, tal, que na verdade a sua gestação foi meio que um presente que sua mãe quis dar ao seu pai, né? Por uma necessidade, por um motivo de saúde. Conta um pouquinho pra gente isso, então. Sim, e é tocante falar sobre isso, porque enquanto eu estava chegando aqui, É. a minha irmã está em casa com a minha mãe, separando os documentos, e ela começou a mandar várias fotos para mim de Nossa, que legal. cartinha, trabalho da escola, Poxa, que coincidência boa. ditado. Minha mãe guarda muitas coisas nossas, Que né? bacana. E aí eu já vim sendo assim tocada, né, Aham. pensando. Bom, eu soube dessa história porque eu estava realizando uma atividade com os meus alunos, né, era uma turma, nós estávamos falando sobre projeto de vida, história do nome, etc. Certo. E aí eu perguntei para minha mãe, falei: "Mãe, estou fazendo uma atividade com Pô, os que meus legal. alunos e tal, mas eu queria saber qual que é a história do meu nome, Que por que bacana. que eu fui planejada, não fui e tal", o mesmo trabalho que eu passei para que os meus alunos fizessem. Uhum. E aí minha mãe me contou. Ela falou assim, ela usou a seguinte expressão, né, ela Hã. falou assim: "Você foi a cura do seu pai". Uau! Aí eu: "Nossa, que forte, É, né". forte mesmo. Eu falei: "Como assim?". Ela disse que e aí ela falou: "Olha, seu pai teve alopécia, né". Eu sabia disso, Hum. porque eu já grande, um pouco antes dele falecer, eu via que ele não tinha, né, cabelo, barba, etc. Ah, certo. Alopecia, se não me engano, tem A alopecia areata, né. um goleiro, um ex-goleiro do Corinthians que trabalha na Bandeirantes, chama Ronaldo. Isso, É isso, tem né? tem artistas Aham. que têm. E ela falou: "Meu pai teve alopecia e ele ficou muito mal, né, Certo. depressivo, triste, porque ele era Quando é a muito imagem mesmo. vaidoso, Ah, né". entendi. E a alopecia ela tem um fundo, uma raiz emocional, então eu Ah, não sei se interessante. já tinha algo antes, Uhum, enfim, aí é algo que não consigo descobrir. uhum. Não deu tempo de perguntar, né. Sim. E aí ela fala que ela engravidou, porque ele achava que ela ia embora, porque ele Olha estava só. feio e Olha tal. que coisa. E aí ela engravidou, Uhum. de mim, né. Certo, que bacana. E por isso que ela falou: "Quando eu nasci, o meu pai mudou". Ah, Ela que falou que ele legal. mudou, né. Uhum. E por isso que ela usou a expressão que eu fui, ela A falou assim: cura "Você foi dele. a cura do seu Uhum. pai". E tanto que quando meu pai, faleceu, ele já tinha bigode de novo, Ah, né, sério? Que tava legal.
Careca ele era porque já era de família, mas já Tá. estava nascendo assim, já tinha Alguns alguns pelos, pelos no só. Nossa, que braço e interessante. tal. Que legal. E aí ele colocou o nome da minha mãe em mim como forma de homenageá-la pelo Ah, gesto, né? legal, legal. Foi Então essa é a agora história entendi. que minha mãe me contou. Nossa, que legal. Nossa, muito legal. Pois é, e aí tem essa história, né, você já comentou que ele faleceu. Ele faleceu na sua saindo da primeira infância, praticamente com 8 anos de idade, né? Com 8 anos, André, foi numa véspera de Natal, né? Uhum. E ele passou mal e é assim, né, isso e é muito bacana, né, porque quando eu falo muito bacana no sentido assim, qual a importância da terapia na nossa vida, Certo. né, Aham. porque isso já foi trabalhado no meu coração, porque só eu estava em casa, né, Hum, quando ele passou mal, estava eu, minha mãe e poxa ele, vida. minha irmã do meio estava no Rio com a minha família, minha irmã mais velha tinha saído com as Nossa. amigas, né, para ir no Aham, shopping, que era a véspera de Natal e aham. etc. E ele passou mal Poxa, e ele, né, sai do banheiro se sentindo mal, já desfalecendo assim, e isso em 1992 eu tinha 8 anos. poxa vida. Você Foi para o viu a cena toda. hospital e não voltou, Aham. né, então foi um infarto Poxa. fulminante, e foi bem difícil. Claro Aham. que assim, hoje, por isso que eu falo, a questão da terapia, hoje Certo. eu consigo falar sobre isso com muita Sim. Aham. tranquilidade, com entendimento, né. Certo. Aham. Claro que já foi mais difícil Entendi, falar sobre entendo. Aham. isso, né. Entendo. E me fala uma coisa, isso de alguma maneira, como era véspera de Natal, alguma coisa assim, isso afetou a sua relação com o Natal, com essa data, ou você realmente nunca deu muita importância? Como que funciona? Como que é a data do Natal pra você? Eu amo Natal. Que legal. Minha casa é cheia de pisca, Ah, minha que legal. árvore, né, meu marido até fala: "Meu Deus, espera, calma que eu enfeito a porta, eu ponho Só não laço, tem tudo". neve porque não dá. Porque não tem como, eu ainda não tenho como botar uma máquina de neve em cima do condomínio, assim, mas eu adoro sair para ver os pisca pela Que rua, eu legal, que filmo, legal. eu tiro foto. Que bacana. Mas assim, eu era muito novinha, Sim. né, eu tive um Aham. suporte muito bacana da minha família, né, Legal. das minhas Aham. tias. Isso na infância ali eu sentia, né, chorava, Sim. mas, isso foi pesar um pouco mais na É, adolescência, que adolescência afetou você mais. sente um pouco mais a ausência, né, poxa, Hum. um pai, a diferença que Uhum. faz e tal. Nunca deixamos de comemorar, né, acho que Legal, que legal. isso é Isso é muito bom. Aham. bacana. Claro que os primeiros natais teve eu percebo o clima hoje e na época, né, porque tinha aquele Tá. respeito, né, "Gente, vamos Aham. com calma", Aham. e tals. Mesmo sem ninguém falar isso, hoje eu Sei. consigo fazer essa leitura. Mas pra gente é muito tranquilo, Ah, assim, que a gente legal. comemora o Uhum. Natal numa boa, toda a minha família. É. Claro, se passaram, né, mais de 30 Ah, sim. anos, É, isso mas ajuda, né. foi difícil no No começo, mas começo. isso não afetou, até porque depois na minha adolescência, né, com a questão da minha fé e Tá. etc, isso trouxe um outro significado também Ah, legal. para o Natal, né, para mim. Bacana, bacana. Eu quis te perguntar isso porque é o seguinte, hoje, por exemplo, no dia que a gente tá aqui gravando, minha mãe completaria 80 anos de idade. É bem o dia do aniversário dela e tal, né. Uau! Então, assim, é muito legal, né, assim, lembrar as lembranças que eu tenho, graças a Deus também, são lembranças boas e de saudade, e o tempo, como você falou, ameniza bem as coisas. Mas é interessante que ela faleceu em 2009, mas até hoje o Dia das Mães pra mim é meio complicado. Eu não, né, claro que eu faço de tudo pra ficar bem, porque, poxa, tem minha esposa que é a mãe dos meus filhos, né, me deu os meus maiores presentes, tem as minhas irmãs, as minhas amigas, né, muita gente, muitas minhas tias, eu tenho várias tias, então uma mulherada, assim, que merece, né, ser amada e respeitada e tudo mais, como toda mulher merece. Mas o Dia das Mães pra mim é estranho. Não é que a gente, nossa, fazia grandes comemorações. Não, não é, mas é estranho pra mim. É É porque esquisito. fica é uma data específica para que você que nem as pessoas falam: "Ah, mas a gente precisa de data", é porque tem pessoas que Aham, precisam aham. de uma data específica, Sim, tem sim. aqueles que sempre lembram. Aham, E é maçante, né, muita propaganda, aham, muita gente falando, e é um vínculo, aham. né, É, muito forte, é. André, não tem como. Assim, 2009 tá muito recente, mas independente, pode ser 2049, Sim, você vai sentir, é. porque é um vínculo que é inexplicável, né, esse Aham. vínculo do filho com a mãe, então é extremamente natural. É, Então é. mesmo eu sendo muito pequenininha, Dia dos Pais, eu lembro.
né? Eu lembro Sim. quem era meu pai, o nome, embora eu não tenha tantas memórias, porque eu Aham. era muito 8 anos pequenininha, já? Uhum. mas eu me lembro, né? No Natal, por conta Aham, do acontecimento, eu também lembro. aham. E é saudável, que bom que É. você lembre e sente. É estranho por quê? Porque a saudade é uma lembrança Aham. boa de É. alguém que não está aqui, Verdade, né? É um verdade. amor, é uma manifestação de amor, né? É, é. E eu confesso pra você que hoje eu tô até um pouco preocupado com minhas irmãs também, porque geralmente, às vezes a gente sem perceber, inconscientemente, quando chega momentos assim perto do aniversário dela, a gente fica meio esquisito, né? Meio estranho. Daí, tá, é a data. E às vezes a gente troca mensagem até, eu fiquei, tal, tal. Então eu nem sei como elas estão hoje. Mas acontece, mas é interessante isso. Agora, você falou que na adolescência aconteceu um fato que te fez ainda gostar ainda mais do Natal, né? E com quantos anos você tinha? Que questão foi essa de fé que você poderia falar pra gente a respeito disso? Quando eu tinha 14 anos, assim, na adolescência, a gente tinha uma vizinha, Certo. né? Que hoje não é mais nossa vizinha, mas é amiga da Uhum. família. A Gessi ela era solteira e a Gessi era da Igreja Batista. Certo. Então, como ela morava sozinha, e ela é mineira, e mineiro é bom de É conversa, verdade, né? né? O povo bom E de como a minha conversa. mãe trabalhava fora, né, por ser uma mãe solo e trabalhava, né, saía cedo, voltava à tarde, Uhum. tinha os vizinhos, inclusive a Gessi, que dava aquela olhada na Sei. gente, Saber se né, tá ver tudo se tá bem tudo e tal. bem e tal. Ela morava no térreo e a gente morava em cima, assim, no Ah, primeiro legal. andar. E aí sempre tava lá batendo papo. Ela era muito assim, mãezona, carinhosa, sabe? Aquela Sei. tia que ela tinha muitos sobrinhos também, né? Aham. E aí, às vezes, eu ficava lá batendo papo, que ela fazia umas rosquinhas com café, e ela falava, não, Mineiro e dorme café, aqui, né? né? E mesmo eu sendo assim, novinha, não era muito fã de café, Sim, mas aham. o café do mineiro é mais fraquinho, eu gostava, né? Aham. Docinho, né? E aí ela às vezes falava assim: "Não, dorme aqui, fica aqui". Aí ela avisava para minha mãe e eu dormia lá. Que legal. E ela sempre lia a Bíblia e Ah, orava interessante. comigo antes de dormir. Uhum. E era muito natural porque era um hábito dela. Então ela falava Tá. assim: "Ó, eu vou orar antes de dormir. Você quer orar?" E eu, tudo bem. Eu tinha um conhecimento cristão, católico, né? Uhum. Assim, de um pouco por parte da família, né? Aham. Das amigas. E aí, num determinado momento, eu fui visitar uma igreja no meu bairro e eu entendi que era aquela decisão que eu queria para minha vida, que era Bacana. seguir a Cristo. Então foi Entendi. quando eu me converti. Uhum. Então, embora a gente saiba, né, hoje teologicamente que Jesus, não nasceu 25 de dezembro, é uma Certo. data comercial, etc, mas é uma data onde as pessoas Pra se param para lembrar, se né? lembrar de que o nosso Salvador nasceu. Então, teve um outro significado que Aham. assim, uma data que significava morte, Hã. né? Para mim, hoje também significa vida, Legal. porque é o momento que eu paro para pensar em Jesus, né? Sei. Que é o pai que eu tenho, né? Meu Uhum. pai eterno. Então, Uhum. para mim, é muito significativo poder pensar em Jesus e celebrar, né? Certo. E rememorar que Deus, né, enviou o filho dele Uhum. por mim, né? Por mim, por nós. Então, Entendi. isso ressignificou o Natal para mim. E eu acho que é importante, né, alguém que conseguiu separar a história em 2 deve ser lembrado de alguma maneira, mesmo que não seja na data específica dele, né. Sim, Eu acho que sim. eu acho que é digno disso. Fora as discussões teológicas, eu falo: "Gente, não vou Aham. discutir teologia, eu vou É, celebrar, vou botar pisca, vou fazer festa", é sobre isso. bacana. E me fala uma coisa, Arlen, você usa uma palavra que é a palavra que geralmente as pessoas usam bastante quando elas mudam de uma religião para outra, quando elas que é conversão. Por que que se usa esse nome, conversão? Que Eu penso é igual quando a gente está dirigindo, certo. e embora eu tenha CNH, mas não dirijo tanto, porque o trânsito de São Paulo é caótico, É, mas a conversão é você mudar de rota, certo. né, então é Aham. é muito isso, você é mudar o caminho. Aham. Então Estava eu num seguia por um caminho, aham. e agora o meu caminho é pautado pela palavra. Certo. Pela Bíblia, pelos ensinamentos de Jesus, Uhum. então é isso, foi uma Uhum. mudança de rota. Então, quando a gente fala, né, se converteu, muitas pessoas falam assim: "Não, quando eu recebi Jesus como Salvador". É, também Então, eu, são verdade. várias expressões, Aham. mas querem dizer a mesma coisa, né? Entendi. Acho que é no sentido de você
mudar a rota, porque você vai mudar o caminho. Hum, Você vai ter assim, olha, se você mentia, cara, não é bacana mentir, vai certo. mentir mais. Você roubar, não vai roubar mais. Você vai mudar, Uhum, as suas escolhas vão mudar. Então, o uhum. estilo de vida que você tinha, ele vai ser adaptado. Por isso que a gente fala, né, conversão, essa Legal, mudança de rota, né? entendi. Isso é uma coisa que é bacana, assim, porque às vezes é comum também a gente ouvir as pessoas falarem assim: ah, não faço tal coisa porque minha religião não permite, porque na igreja não pode, porque não sei o que lá. Como que é isso pra você? Você foi alguém que chegou pra você e falou: agora, a partir de agora, você não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo? Como que foi isso pra você? Então, André, a gente sabe que aqui no Brasil nós temos uma pluralidade de É. igrejas, Aham. né? Então, tem as igrejas que vão falar, né, e tal, mas no meu caso, quando eu encontrei Jesus, foi numa igreja pentecostal, pequenininha, então eles eram muito apegados a usos e costumes. E Certo. para mim era muito tranquilo, porque eu estava tão apaixonada por Jesus Uhum. que eu queria estar ali naquele grupo, Aquilo né? lá, se ele tá contente com isso, beleza. Então eu vou seguir. E Uhum. aí, conforme eu fui amadurecendo, e de maneira nenhuma, e isso até hoje eu falo, de maneira nenhuma eu rejeito aquela experiência, Claro. Uhum. porque eu aprendi muito com Entendo. aquele grupo de pessoas, com aqueles irmãos e irmãs que eu tenho contato com alguns até hoje, Que mesmo legal. depois de tantos anos, Uhum. que foram exemplo para mim, que me inspiraram, me acolheram e continuam me inspirando com a vida deles. Legal. Então, assim, o que que a Bíblia fala? Que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Certo. E, assim, existe uma convenção de Uhum. como o crente tem que ser. Então, As às famosas vezes, a convenções. pessoa nunca entrou numa igreja na vida, Aham. mas ela sabe que um crente não pode andar com roupa transparente, Certo. porque não convém. Ela Aham. sabe que o crente não pode mentir, ela sabe que o crente não pode casado e dar em cima de uma. É, Certo. as pessoas sabem, Aham. Aham. né? Por quê? Porque é aquela convenção Aham. que vem de muitos anos. Aham. Mas aí, quando a gente vai para a palavra, a gente entende que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Certo. Então, não é que é proibido. Aham. Eu não Aham. sou proibida de nada. Certo. Mas tem coisas que eu sei que, para mim, esse relacionamento com Deus de pai e Hum. filha, assim, da mesma forma que eu procuro obedecer, honrar minha mãe, eu Aham. vou honrar o Senhor. E se na Entendi. palavra aquilo ali é entendido como algo que vai, vai manchar, como não vou falar manchar o nome, porque quantos anos tentam apagar o nome Aham. de Cristo e não apagam. Aham. Mas se aquilo de alguma forma vai fazer com que as pessoas enxerguem o evangelho de uma Hum. maneira deturpada, Entendi. é negar a si mesmo, porque é esse o recado de Jesus, Uhum. né? Negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. Em que sentido? Aquele que rouba não roube mais, aquele que mente Certo. não minta mais. Uhum. Então, é nesse sentido, de Entendi. você entender que, assim, suas posturas vão mudar e você pode fazer aquilo, mas Uhum. convém? É bacana? Sei. Aham. E aí, nisso, seu caráter vai sendo moldado, Aham. sua forma de viver, de agir, de pensar. Ah, Então, eu olho por essa ótica, né? entendi, entendi. E, essa decisão que você tomou na adolescência, você acha que impactou depois na sua vida profissional também, nas suas escolhas profissionais? Ou você acha que não, foi Ah, acho que impacta em toda a vida, porque quando você vive debaixo dessa cosmovisão uhum, e esse entendimento meu de que eu não sou órfã, eu tenho um pai, sei. mesmo que o meu pai terreno, né, Uhum, o seu José, tenha falecido, e que Deus é, é, cumpre, né, esse papel é muito presente na minha vida, aham. eu sempre coloquei os meus sonhos Ah, diante entendido. dele ali em Aham, oração, né? entendi. Ah, eu Uhum, quero estudar uhum. isso, eu quero. Ah, Então, legal. eu me formei no curso que eu queria, Aham, né? aham. Mas quando você permite, né, que os seus sonhos. E aí, mais uma vez eu falo, isso tem a ver com a minha Certo, maneira de certo. viver, né? Mas Aham. quando você permite que Deus direcione os seus passos, é a mesma coisa de você pedir conselho para o seu pai Certo, ou certo. Ah, para sua legal. mãe. Você vai pedir um Uhum, conselho, às vezes o pai vai falar: ó, não acho que esse é o melhor uhum. caminho.
Então, em oração, eu pedia, né? Entendi. Senhor, Aham. esse é meu sonho. Ou conheci um rapaz, Senhor, conheci o fulano, será que é uma boa pessoa, né? Hum. Fala comigo, me mostra, abre Aham. meus olhos. E assim eu fui conduzindo a minha Ah, vida, bacana. vivendo coisas, abrindo mão de outras, Uhum. porque de alguma maneira eu vi que não ia ser bacana para Sei. mim, então Aham. foi assim, para mim é muito importante Legal. até hoje. Entendi, entendi. Essa passagem sua no Rio se deu quando? Quantos anos você tinha mais ou menos? Você ficou durante muito tempo lá? Foram alguns como que foi? Olha, minha vida toda eu fui a única, filha que minha mãe não foi para o Rio Hã. para o parto. Minha mãe eu nasci Ah, aqui em tá, São Paulo tá. mesmo, minhas irmãs nasceram no Rio, Ah, né, ela falou. ia para lá, ganhava neném, depois de um tempo voltava. Interessante. Eu acho que ela já estava mais experiente, ficou por aqui mesmo, né, que eu era a terceira. Aham. E então eu nasci aqui em São Paulo, mas todas as Hum. férias eu estava no Rio, porque meus Ah, primos que estavam legal. lá, e Aham. vó, né, vó é um É, negócio vó que é incrível. deveria ser eterno, né, gente. Vó é É uma incrível mesmo, coisa né. boa demais. E então eu ia para casa da minha avó, mãe da minha mãe, e aí eu pegava as notas, né, passou de ano, tchau. Eu ia para Ah, que lá e legal, que legal. voltava só depois do carnaval Olha só. praticamente, Ah, que né. bacana. E aí teve um período que eu fui, com 14 anos, e aí não, fui com 10 anos e aí eu morei lá. Tá. Fiquei lá dos 11 aos 13, Ah, legal. Uhum, né, estudando, e aí teve uma hora que eu falei: "Não, eu quero voltar para casa, eu quero ir uhum. embora, ficar com a minha mãe", e voltei. Mas eu Ah, fiquei lá legal. 3 anos, mas continuei Aham. indo até, claro, depois começa a trabalhar, a gente não tem mais a mesma disponibilidade, É, né. é. Mas era sempre assim, todo Ah, ano, legal. Aham. dezembro eu ia para lá e até enquanto minha avó estava viva também, eu ia para o Rio com mais frequência para Sim, vê-la, porque ela não sim. vinha para cá, né. Aham. Então feriado prolongado, não ia Ia trabalhar, pra lá. vou para o Que Rio ver minha legal. avó. Aham. Então eu sou apaixonada pelo Rio, apesar de tudo que tem acontecido Ah, lá, sim. mas é porque tem muito afetivo para mim, né, minha Aham, sim, família, sim. minhas Uhum. raízes, então Bacana. morei lá 3 Aham. anos, mas E foi na estamos região sempre dos por grandes lá. do Não, na Baixada foi na Fluminense, Baixada na Fluminense. Baixada Ah, eu Fluminense, achei que mas fosse na tenho região parentes em vários tá, lugares lá. entendi. Para a região dos lagos, a gente ia muito na período de férias, que um tio meu tinha um apartamento lá, Ah, e aí entendi. a filha dele, ele tinha uma filha única, né, minha prima, e ela, as que tinha mais ou menos a idade, ia junto, né, Uhum. para estar de companhia, a gente curtia, foi um tempo muito gostoso, de muitas Legal. memórias É, afetivas aí. bacana. Aí você volta pra São Paulo, já um pouquinho, né, já indo pra juven quer dizer, mais adolescente, mas aí tem É. a sua seu desenvolvimento pra juventude tudo aqui em São Paulo e é onde começa também as questões profissionais, trabalho, esse negócio todo, né. E aí você trabalhou durante algum tempo na mais voltado para o RH, foi isso? Sim, minha É. formação, Aham. bom, meu pai faleceu, minha mãe não tinha grana, né, Aham. assim, empreendedora, então minha mãe tinha um salão de cabeleireiro, e eu Ah, que falo que minha mãe bacana. no salão dela fazia tudo, né, porque ela era cabeleireira, ela fazia unha, Era o ela caixa, o segurança, era era tudo, ela pegava roupa para fazer É, conserto, porque bacana. ela tinha curso de costura, Aham. ela vendia pano de prato, vendia colcha, ela fazia misturinha de creme. Eu Hã. vejo as empresas hoje vendendo misturinha, eu falo: "Quem são vocês?". Minha mãe vende misturinha há muitos anos. Que legal. E então, assim, eu tinha o sonho de entrar para a faculdade, mas não tinha dinheiro. Não é que Sim. nem hoje que você tem curso superior de cento e poucos reais, É, era verdade. uma outra Aham, aham. época. Mas foi quando surgiu o Enem e o ProUni, eu Tá. consegui a bolsa integral do ProUni, Ah, que legal. entrei para a faculdade um pouco mais velha, já com 20 e pouquinhos, Uhum, né? uhum. Eh, e me formei em RH, né, a Certo. bolsa que saiu, eu tinha escolhido, administração, eu tinha escolhido jornalismo, Tá. psicologia e recursos humanos, Aham, eram os aham. cursos que eu queria, né. Legal. E no fim, hoje o que eu faço, acho que conversa muito um com o outro, né, Ah, tem muito a aham, ver aí com os minhas habilidades. E aí aham. saiu a minha bolsa para RH, Tá. me formei e atuei nas empresas nessa parte aí de RH, muito Uhum. voltado para departamento pessoal. Foi quando eu, né, trabalhei aí até 2010 especificamente nessas áreas, Tá. né, E em quando empresas. e quando deu start, assim, pra você se voltar mais realmente pra educação? Olha, eu vou falar para você, André,
quem me voltou para a educação foi Deus. Como aconteceu isso, né? Eu estava desempregada, teve Hã. um evento na minha antiga igreja, né? Hoje, como eu casei, me mudei e moro em outro lugar. Uhum. E ainda existe esse evento na a minha antiga igreja era Batista do Povo, Certo. na Vila Mariana, e lá tinha eles replicavam o Global Leadership Summit. Tá. Uhum. E eles fizeram um intensivão num carnaval. Hum. E eu estava desempregada, jovem, eu passei os 4 dias indo pro evento da igreja. Chegava de manhã, saía à noite, ia para Sei. casa dormir, voltava. Foi uma imersão e foi muito bom. E aí, nesse dia, eu me lembro, assim, como fosse hoje, eu estava lá no final de uma das palestras, né? Uhum. Era a história de um advogado que Tá. ele, usando a profissão dele, ele juntou um time de profissionais para libertar meninas que eram levadas para serem escravas sexuais e Poxa. tal. Então, ele usou a lei para poder. Enfim, era uma história Aqui no incrível. Brasil mesmo? Brasileiro, Não, não? Não? fora do Tá. Brasil. Uhum. E assim, o que é muito bacana do Summit é que não são só cristãos, eles Uhum. falam de todas as pessoas. O slogan do Summit é lidere onde estiver. Certo. Então, é que Legal. você use, como é que você usa a sua profissão, os seus Uhum. talentos para outros, para Tá. servir outras pessoas, para Legal. impactar o lugar onde você está inserido. Uhum. E aí, no final, vinha uma pessoa para fazer uma mediação e teve um tempo de oração. Nesse tempo de oração, foi muito claro, assim, dentro do meu coração, o Senhor falando para mim: me entrega o seu diploma, entrega a sua Interessante. formação para mim. E eu lembro que eu fiquei com aquela sensação assim, mas como assim? É porque era o meu maior sonho ter Sei. um diploma Aham. superior, né? Era a minha carreira Uhum, tal. uhum. Na minha cabeça, eu E era assim, onde você estava se desenvolvendo profissionalmente e tudo sim, mais, meu né? projeto de vida era ser gerente de RH num Sei. banco. Eu, Aham. eu sempre achava que eu ia ser gerente de RH num banco. Na minha Sei. cabeça era esse o plano. Bacana. E eu ia chegar lá se eu não tivesse mudado, viu? Eu Aham. ia correr atrás. E Legal. aí, eu orei e devolvi. Falei, Senhor, foi o Senhor que me deu esse diploma. Eu Uhum. consegui através de uma bolsa, então eu te devolvo. Eu lembro que eu chorei muito porque no meu coração eu estava abrindo mão de algo muito Sei. importante Importante para pra mim. você, aham. Isso foi em fevereiro. Quando foi em abril, a esposa de um colega falou: olha, aqui onde eu trabalho, eles estão precisando de um professor para dar uma aula num curso de departamento pessoal, uma parceria Uhum. de uma frente do Sistema S com uma ONG. E eu lembrei de você porque você é da área e você não está trabalhando. Olha só. Você não quer participar do processo? Na hora eu lembrei daquela oração, Poxa. né? E era assim: ó, Uhum. é lá. Eu falei: não, eu vou sim, mas eu nunca dei aula na vida. Sei. Ela falou assim: ah, mas não tem problema, vem para o processo, você fala bem, você gosta de lidar com as pessoas, acho que você vai se dar bem. E eu fui para o processo e passei. Aham. Isso foi em 2010. Maio de 2010 foi minha primeira experiência em sala de aula. E Tá. eu nunca mais saí de sala de aula desde então. Então, eu atuo com formação profissional Desde 2010. desde 2010. E, e aí eu entendi que, poxa, já que eu estou aqui, eu Uhum. preciso, então, entender melhor Tá. sobre educação. E aí foi Legal. quando eu fui fazendo pós-graduação, eu fiz pedagogia empresarial, depois eu Uhum. fiz metodologia da educação, até chegar na neurociência aplicada à educação, Tá. né? Para entender realmente quem é Uhum. esse aluno que está aqui na minha frente, como é que o Legal. cérebro aprende, como eu Uhum. posso proporcionar para ele uma experiência de aprendizagem significativa. Então, eu atuo com formação profissional e Aham. tinha um olhar mais técnico, de formação técnica, Tá. mas eu precisava da base pedagógica. E Uhum. aí eu fui fazendo outros cursos e extensões Legal. justamente para poder fazer melhor aquilo que eu me propus a fazer, que é estar em sala de aula formando profissionais. Bacana. Durante um tempo que eu te acompanho nas redes sociais e tudo mais, eu lembro que você uma das coisas que você fazia, não sei, talvez você faça até hoje ainda, não lembro, mas tinha, eu acho que o nome etiqueta profissional, uma coisa assim? Ah, Etiqueta sim, etiqueta corporativa. corporativa, Eu dava né. aula numa agência de modelos, Certo. né, a HDA Models, depois mudou para HDA Agency, né, com Helder Dias Araújo, que é um dos pioneiros a trabalhar com modelos negros no Brasil. Ah, Então lá eu dava legal. aula, na agência ele tinha um curso de Tá, formação para os modelos que iam ser agenciados por ele, e lá eu dava aula de etiqueta tá. corporativa,
que era voltado para a formação profissional deles. Então, Uhum. projeto de vida, carreira. E é muito bacana como é que o mundo dá voltas, né? Porque hoje, onde eu trabalho, tem uma professora lá que dá aula que foi minha aluna na Olha, que agência. legal, que E aí, legal. quando ela me viu, ai, ela foi minha professora, tal. Eu falei assim, ai, isso é tão bom, mas eu tô me sentindo tão velha. Tem esses 2 lados, né. Mas é muito, assim, foi muito Que legal. bacana. Então, Aham. eu gosto muito, assim, eu realmente acredito muito no que eu faço, né? Certo. Eu amo o que eu faço, eu Uhum. acredito na educação. Os meus alunos, majoritariamente são adolescentes. Aham. Eu sei que é uma geração que é uma fase, né? E todo mundo fala muito do adolescente. Aham. Eu não gosto da expressão aborrecente. Sim. Aham. Eu entendo que, assim, é uma fase de mudanças Sim. mesmo, fisiológicas, biológicas, Uhum. emocionais. E se aquele que está acompanhando esse adolescente, esse jovem nesse período, entender como é que funciona isso Uhum. cientificamente, ele pode ajudá-lo, porque o jovem tem muito potencial. Essa Aham. energia Sim. toda pode ser canalizada para o Aham. bem dele e para onde ele, para o bem Uhum. da comunidade onde ele está Sim. inserido. Então, eu realmente acredito muito no que eu É. faço, eu gosto muito mesmo de dar aula, assim, Legal, legal. Você acredita que os adolescentes é é estranho falar isso, porque é aquilo lá, quando eu era adolescente, eu sei o que as coisas que eu passei, e hoje, às vezes, eu não consigo compreender muito o que adolescente está passando. Eu tenho uma filha adolescente, né, e a gente tem essa meio dificuldade e tal. E a gente tem algumas impressões também, às vezes. E aí fica com aquele papo de tiozinho, né, que é: "Não, na minha época, quando eu era adolescente, era assim, agora tal". Mas, os adolescentes hoje têm um pouquinho mais de dificuldade de, não sei se a palavra é essa, tá, mas de saberem se comportar no mercado, num trabalho, num ambiente corporativo. Você sente que tem alguma dificuldade nesse sentido, de não saber muito lidar com essas situações? O pessoal fala muito também até mesmo de questão de, também não é a palavra, talvez não seja responsabilidade, mas, eh, essa questão de que adolescente é muito fugaz, assim, hoje, né, o adolescente hoje é muito, experiências, né, experimentou isso aqui, ah, tá beleza, tipo, não fica muito tempo no mesmo trabalho, não fica muito tempo no, é muito diferente, como que lida com isso, assim, no seu dia a dia, naquilo que você tem feito a para sociedade ajudar? mudou, Uhum. né, André? O mundo mudou. É. Culturalmente, a gente tem Aham. o advento do digital, das É. redes sociais, já tem muitas pesquisas mesmo trazendo, Uhum. né, com embasamento científico, o impacto disso no cérebro do Certo, jovem. certo. Então isso traz influência, sim, sobre comportamento, Uhum. sobre maneira de enxergar a vida. E aí a gente tem mudanças, na sociedade como um geral, as questões familiares. Então Aham, são aham. muitas coisas aí Uma coxa de acontecendo. retalhos mesmo, né? Isso. E tem assim, já tem muita gente estudando para Sim. entender o que de fato está acontecendo. Uhum, Mas existe sim essa mudança de comportamento. uhum. Eh, Já tem informações de que tem empresas que estão resistindo contratar É, poxa. adolescentes e jovens, justamente por conta desse perfil, É. de que ele não tem essa resiliência, Uhum, ele não tem o adolescente hoje, ele quer estar bem. Se ele está uhum. num ambiente que minimamente vai trazer para ele um problema que ele precisa mediar e enfrentar, ele prefere sair do Entendi. que ele ficar ali enfrentando. Uhum, Eu vejo que tem 2 lados. uhum. Um lado é que eles engolem menos abusos e sapos que a nossa Aham, sim, geração isso é verdade. aturou, Aham. né, então a gente vê na nossa época era inadmissível você ter mais de um registro, vários registros na carteira, isso É, queimava seu currículo. verdade, Então, às verdade. vezes, você ficava num lugar que estava te adoecendo Aham. para não se prejudicar. Uhum, Então, acho que nesse aspecto é legal. O outro uhum. aspecto é que eu não amadureço. Por Ah, quê? Porque é o que a gente fala muito do mundo VUCA, né, que é hoje, que é volátil, é instável. tá. Então tem muitos estudos sobre isso. Hum. E o que que acontece? Essa falta de força para lidar com problemas, para encarar esses desafios, isso é problemático. Então, por exemplo, meus alunos, a maioria são aprendizes. Certo. Eu lembro de uma aluna
que ela queria pedir demissão e eu fiquei conversando com ela para entender o porquê. Uhum. Tá, mas por que você quer sair da empresa? O que está Uhum. acontecendo? Para entender se era um abuso, se era um chefe Certo. tóxico, se era Aham. um caso de ela ter que procurar uma orientação Tá. jurídico, o que estava acontecendo? Uhum. Ela disse que um cliente xingou e ela falou: eu não quero mais estar lá É. porque Uhum. isso me deu ansiedade, isso foi gatilho. As pessoas banalizaram a palavra É. É. gatilho. Acho que tem muitas coisas assim eh, que a gente precisa conversar. E aí nós conversamos, orientei, falei com ela, né, para entender. E eu, como professora ali, o meu papel é mediar, Certo. Aham. nunca tomar uma Sim. decisão ou induzir que Sim, decisão que sim. eles vão tomar. Aham. Mas é ajudar ele a enxergar o problema, a situação no macro, Uhum. para que Uhum. não tome uma decisão Uhum. precipitada, que depois vai se As consequências arrepender. dessa decisão, né? Aham. Exato. Vamos amadurecer, vamos enxergar a situação. Não foi com você, era uma pessoa que Aham. xingou Aham. uma outra pessoa que você não tem, você nem estava na situação. Então, essa falta de amadurecimento, mas a gente vê, André, por exemplo, a gente brincava na rua. É. É. A gente tinha ali que ficar de bobinho, a Aham. gente ficava de próximo, Aham. né? Eu percebo que muitas coisas hoje não estão ajudando essa Tá. galera a amadurecer emocionalmente Uhum. para lidar com conflitos, para lidar com o não, Uhum. para lidar com problemas, com limites, Aham. com horários. Uhum. E, Entendi. e, e não estou falando de rigidez, nem Uhum. estou falando de um ensino como uma escola militar e Sim, tal, sim, embora eu não. ditatorial Não, e, não, né? não é Aham, essa a não é ninguém intenção. chicoteando ninguém, né? Não é isso. É realmente entender que quando eu falo de adolescente, eu estou Aham. falando de alguém que não tem o córtex formado, que está Certo, em certo. Aham. desenvolvimento. Aham. Então, nós somos o córtex pré-frontal desse adolescente, ou seja, a gente que vai ditar para ele limite, Uhum. regra, pode, não pode. Uhum. Só que quando a gente traz isso cientificamente, a gente tem um pouco de resistências, por quê? Não, mas ele é livre. Não, mas ele é livre para pensar, mas Claro. hoje. E aí eu sei que não é uma frase científica, mas funciona muito, que minha avó falava, que assim, é de pequeno que se torce o pepino. Em que sentido? É nessa fase que eu preciso orientar ele para ele saber sobre limite, Certo. sobre eh, nãos, para Uhum. que ele Uhum. cresça um adulto minimamente equilibrado Tá, emocionalmente. tá. Porque hoje ele não ouve não, no futuro ele vai ouvir. E Aham. aí como é que ele lida com isso se ele não soube disso quando Aham. jovem? Aham. E a gente vê muitas situações que nós estamos vendo hoje por É, aí. e na fase adulta, às vezes, a maneira como ouve é diferente e as consequências são muito mais dolorosas, né? Então tem toda essa questão. E uma coisa que as empresas, você acha que as empresas também, algumas empresas essas estão evitando, tem a ver também com custo? Porque algumas empresas, elas se viram obrigadas a, ó, a gente tem que melhorar o nosso RH, a gente tem que desenvolver alguns treinamentos, algumas coisas, porque esse pessoal está muito. A educação pública não está ajudando, as questões familiares não estão ajudando, e a gente tem que moldar ele para ele poder minimamente entregar o resultado que a gente espera. Você acha que tem essa questão também? Você acha que isso também influenciou algumas empresas a, de repente, darem um break na questão do jovem, do adolescente? Olha, André, eu acho bacana existir a lei da aprendizagem, porque Uhum, a lei obriga essas uhum. empresas a contratarem Sim, adolescentes para que bacana, eles entendo. iniciem no mundo do trabalho. Embora 80%, assim, tem um número grande de empresas que não cumpre essa Sei. cota, Uhum, tá? uhum. Saiu até um relatório esse ano E também falando essa sobre lei isso. é direcionada também a tamanho, né, a empresa Sim, tem que tem um ter um percentual. tamanho, uma quantidade de Isso. colaboradores, esse negócio todo, né? Exato, tem Aham. um percentual de Sim, sim. acordo com o seu número de colaboradores, Aham. mas mesmo assim tem empresa que não cumpre, Uhum. tá? O RH, André, infelizmente, muitas empresas ele não é estratégico, ele não é Tá. considerado estratégico, ele é considerado só como o DP de Sei, antigamente, que era sei. só Só preenche burocrático. papel, aham. Isso. E quando eu estou com um adolescente, um jovem,
é muito importante que a empresa que tenha uma universidade corporativa, que não são todas, né, Uhum. trabalhar a formação desse jovem. Por isso Certo. que existe o programa de aprendizagem, por isso que existe o estágio, por isso que Uhum. existe o trainee, é para trabalhar a formação mesmo. Que infelizmente, nós não temos, dentro das empresas, profissionais de recursos humanos que Certo. entendem essa questão pedagógica e de formação. Uhum. Uhum. Então é um processo aí que nós precisamos, inclusive na quarta-feira, toda quarta-feira eu participo de um grupo de neurociências, né, Ah, dentro da legal. comunidade inédita ali, a gente conversa e nós Uhum. estamos falando sobre isso. A Bacana. importância que o mundo corporativo, a importância do mundo corporativo entender que esse jovem, né, esse aprendiz, ele precisa de orientação, de formação, acompanhamento para que ele se torne um profissional amadurecido, que traga os resultados que a empresa precisa, mas ele precisa de orientação, acompanhamento, que ele está começando agora, Uhum. mas aí é um caminho a ser trilhado. Entendi. E quais foram as suas dificuldades mesmo, como profissional? Com o que que você passou? Quais foram os seus desafios, assim, nessa jornada toda, né, que você vem traçando até aqui? Quais foram os seus maiores desafios, as coisas que você mais teve dificuldade, assim, que teve que encarar e que teve que superar, teve que melhorar? Quais foram? André, meu primeiro emprego foi em comércio, Certo. né, 18 anos ali. Para mim, a minha maior dificuldade era trabalhar de domingo a domingo. Ah, sim. Então, é É, puxado. é. Eu sentia falta de estar com meus amigos, Uhum, estar com as pessoas uhum. no aniversário, num casamento. Eu No nunca podia feriado, não participar. é? É, E não é foi fácil ali que não. eu entendi, eu vou estudar, porque eu não vou Entendi. trabalhar em comércio. Não significa, não tô dizendo que tem muita gente que estuda, que tá lá no Sim, sim, comércio, é aham. gerente e tudo, mas tá É, lá é. domingo a domingo. Mas E foi uma tem gente que escolha que ama a também pessoa essa fez. vida, né? É, É. é uma escolha, Aham. não era a minha Sim, escolha. sim. Então, e aí depois eu saí, consegui, fiz um curso técnico, Aham. né, no Senac, de gestão empresarial, e Tá. dali eu fui para trabalhar como assistente administrativo, depois para a faculdade, entrei no RH e fui para educação. É, o maior desafio, André, primeira coisa, a gente precisa se conhecer. Hum. Quando a gente se conhece, a gente sabe do nosso Aham. potencial, né, nossas potencialidades e Certo. também os nossos pontos a melhorar. Uhum. E esse autoconhecimento nos ajuda e ajuda o nosso colega. Sim, Porque aí eu verdade. sinalizo para ele quando eu não estou bem, eu sinalizo Aham. para ele, olha, eu não tenho capacidade para isso, eu Tá. preciso da sua ajuda. Uhum. Então, Legal. e eu até estava brincando, brinquei com uma colega, eu falei assim, é tão importante a gente estar com a terapia em dia para lidar com aquele que não está. Hum. Por quê? Porque o relacionamento interpessoal acho que é o maior desafio que a gente tem em qualquer ambiente, Uhum. que é você lidar com as pessoas de maneira assim, coerente, que as pessoas sejam maduras emocionalmente, Uhum. para Uhum. entender que o fato de você, às vezes, ter passado e estava mais tenso, não é pessoal com ela. Aham. Aham. Aconteceu alguma coisa que você, de repente, teve um problema ali no trabalho, mas as pessoas tomam para si. É, é. Então, acho que o maior desafio, e eu sigo sendo trabalhada, orientada, Uhum. né, mentorada né, para realmente assim olhar o outro, né, assim, ter um olhar mais humano para o outro, Certo, aham. porque isso vai me ajudar a lidar com o colega, Uhum. né? E e até comigo mesmo, Uhum. respeitando meu limite, né, sabendo até onde eu posso ir. Acho que isso é muito importante. E na educação, eu acho que o maior desafio é que, para mim, eu acredito muito e eu gosto muito do que eu faço. Então, Certo, não é aham. pesado. Aham. Então, acho que o desafio é eu estar sempre atualizada para entender Ah, legal. quem é esse jovem que está entrando Tá. agora Uhum. na minha. Cada turma que chega Aham. é um jovem diferente. Aham. O adolescente hoje não é o adolescente de 2010. Nossa, é incrível, né? Assim, como as coisas estão mudando rapidamente. Outro dia eu gosto de contar esse negócio porque eu fiquei realmente impactado. Que a minha esposa, ela soltou uma frase um dia, e a minha filha adolescente falou: Nossa, mãe, que coisa antiga isso aí. Então eu falei: Nossa, antigo, né? Esses dias atrás estavam falando a respeito disso aí. Petra, como assim antigo? Ah, isso aí tem uns 3 meses já. Eu falei: Nossa.
Questão do tempo é muito diferente, né? Sim. E aí eu fiquei imaginando isso. Falei, imagina, quando adolescente, você falou 2010, mas eu acho que até de 3 anos atrás não é o mesmo que hoje Já entra, mudou, né? a gíria muda. Eu Nossa, falo para eles: me interessante. É atualizem. muito rápido, né? Me atualizem gíria, me atualizem o meme, a figurinha. Então, isso também, por exemplo, eu ouço músicas que eu não gosto, mas Ah, para imagino. entender o que que eles estão ouvindo, Sei, sei, o que estão pregando para eles sei, sei. nas séries, É, nas é, músicas, nos é. programas de TV, os influencers. Uhum. Então, assim, porque para mim é importante, não no sentido eh, de me igualar, ou não é perder minha identidade, Não, nada não, disso, mas entendi, para aham. que eu consiga dialogar com eles. Aham. Falar a mesma linguagem, né? Exato, e que É, faça sentido, aham. né. É. Comunicação, né? Poder, opa, como que eu posso alcançá-los e entendê-los se eu não entender muito o universo deles, né? É Exato. interessante, interessante. Arlen, eu falei que você canta e canta muito, de verdade. Eu sempre gostei de te ouvir cantando, gosto muito mesmo de te ouvir cantando. A gente não falou muito de música, mas como que a música surgiu na sua vida, assim? A música bom, eu sou filha de pais muito Ah, musicais, né, legal. meu Tá. pai tinha um gosto musical incrível, Uhum. né, assim, Beatles, Tá. Creedence, Michael Aham. Jackson, meu pai ouvia Chorinho, meu pai Legal. ouvia João Gilberto, Uhum, Renato uhum. e seus Blue Caps, enfim. Ele Legal. gostava de muita música boa. Aham. E talvez porque seja um estilo que eu goste mais também, então, né? Uhum. Minha mãe gostava muito de sertanejo, moda de Tá, viola, é um outro tá. perfil. Mas aquele sertanejo mais raizinho, assim. Raiz, Aham, aham. raiz, né? Minha mãe ouvia João Mineiro e Marciano, Tá. Roberta Miranda. Então, sempre tinha música Ah, tocando em entendi. casa. Meu pai Legal. comprava discos, Aham. né? Tanto quando meu pai faleceu, eu tinha pilhas e pilhas de disco que doaram. Hoje eu fico pensando, meu Deus, que arrependimento. Eu Poxa ia vida. comprar uma casa com aquele tanto É, de então isso que disco. eu ia falar, você veio voando como dinheirinho, né, Mas, nas enfim, figurinhas. né? Aham. Hoje, né? E aí, a minha mãe canta também. Ah, que legal. Então, minha mãe sempre cantou, minha mãe foi pro Ah, é Chacrinha, mesmo? minha mãe gravou um disquinho cantando o hino do Chacrinha, né? Então, o lado A, disco, né? Vinil. Galerinha não vai saber, mas É. podem jogar na internet. Então, um lado é minha mãe, outro lado é um cara cantando, Tá. né? E só que aí minha mãe não seguiu Uhum, carreira, uhum. né? Meu avô era militar e tinha todo um rolê que não dava, né? Sei. Por questões de que ele não topava muito e tal, enfim. Uhum. Mas ela participava de concursos, então minha mãe sempre foi muito musical. Então a Certo. música sempre fez parte da Ah, minha legal, vida. legal. Eu fui descobrir que eu cantava na igreja. Ah, interessante. Porque eu nunca fui aquela criança que ficava Sei, né, com microfonezinho, e tal, tá. microfone, Aham. fazendo show. Minhas brincadeiras sempre assim, eu era apresentadora de programa, eu Tá. sempre fui da comunicação, Certo, sempre fui legal, de legal. falar. Aham. Por isso que eu falo que tudo que eu trabalho tem muito a ver, já vem na veia, Sei. né? Aham. E então eu fui entender que eu cantava na igreja. Hum. E por isso que também eu entendo que eu, musicalmente, muita gente, toda vez que abre um concurso novo, Pede pra você participar. se É. inscreve, Rô, se inscreve, é minha família e tudo, mas eu nunca quis. Aham. Inclusive, eu tive uma conversa muito séria com a minha mãe anos atrás, Tá. porque ela não entendia, ela não aceitava, ela achava um desperdício eu Ah, não estar usando entendi. esse talento Aham, para, entendi, né, entendi. para eu ficar famosa, para eu E você fazer o nunca que eu pensou nisso faço como carreira bem. mesmo? Não, Ah, não. Para mim, interessante. a Aham. música é mais uma forma de eu servir as pessoas, Tá, assim, servir a Deus servindo as pessoas. entendi. Então, ok, eu faço alguns casamentos, Aham, fazia mais, hoje não faço tanto, mas aham. canto em casamento, canto onde precisar. Tá. Já cantei em velório, mas já cantei em casamento, já cantei em festa, já cantei em formatura, Uhum. mas eu canto na igreja, eu nunca fiz isso como uma forma assim, não, eu vou ganhar dinheiro, não Entendi. profissão, Aham, né? Eu sou professora, né? Eu aham. tenho minha carreira, a música é mais uma forma de eu servir. Uhum. Por que que eu falo que é mais uma forma de eu servir? Porque muitas vezes eu vou cantar em lugares e eu não cobro, Sei. Aham, né? aham. Porque não é. Eu falo, ó, quanto vocês puderem me ajudar com o combustível e tal. Tá. Tanto que quando na época da banda, uma gravadora queria Uhum. contrato com a gente, mas isso ia limitar a nossa atuação. E eu Entendi. falei, não quero. Aham. Porque se eu tiver que. Por exemplo, vamos dizer que você
tá dentro de uma comunidade Tá. e você tem lá você quer que eu vá cantar no aniversário Certo. da sua filha? Aham. Eu não vou poder ir porque a gravadora me Não limita? permite. Não, eu Ah, falei, entendi. não, porque meu dom não foi vocês que me deram, foi Deus, então não vou, eu Ah, não quis. interessante. Aham. Mas foi uma coisa minha. Nada contra quem tá em Claro, gravadora, nada claro. contra. Aham. Mas por isso que eu entendo também que tem muitos artistas que fazem selo independente, justamente Aham. para ter essa liberdade de poder cantar onde quiser. E ganha menos dinheiro, porque não tá na É. indústria? Pode Aham. ser, mas tudo é escolha. Aham. Aham. Escolhas. Interessante, já que você tocou nesse assunto, fala um pouquinho então da banda Rendição, né? Que eu sei que é uma banda formada só por mulheres. E quem tiver oportunidade, assista no YouTube. Banda Rendição é uma banda muito legal. A banda não tá, hoje não tá junto mais, né? Mas assim, tem clipes lindos, aliás, clipes até premiados, né? Sim, Então ganhamos um assista que vai valer a prêmio. pena. São músicas assim, de qualidades e com talento vocal, e de instrumental, muito legal. E me conta quanto durou essa banda Rendição? Quanto foi aquele tempo que vocês estiveram juntas ali? Olha, a banda, nós éramos em 7 meninas Nossa, é muita gente, né? Considerar e toda essa agenda aí, meu muita Deus. TPM junta. Mas foi uma experiência incrível. Na verdade, assim, nós servíamos na igreja Uhum, e nós fomos desafiadas por um dos pastores que eram de tá. missões. Vocês eram todas da mesma igreja? Nós éramos todas a Ah, mesma igreja, do grupo de jovens, nós tá, estávamos ali juntas, só que uma cantava aqui, outra tocava na banda tal, tinha muitos times de música tá. na igreja, Uhum. e aí ia ter um retiro de moças. Hum, Então precisava de uma banda de meninos, para levar tá. menino lá para tocar, para as meninas não Aham, combinava. Então, nesse que monta um time, depois monta outro, chegou nessa formação. que legal. E funcionou muito bem. Uhum, E aí teve um acampamento de jovens que pediram pra gente cantar, põe as tá. meninas, né? E aí foi a nossa primeira vez, assim, para muita gente da igreja, e nós entramos no time do Ministério de Louvor da Tá. igreja, Hum, né? Não era a banda das meninas, não tinha nome. tá. Era a banda das Aham. meninas. E não eram as meninas que cantavam. Bom, xibom, não eram essas Não, não, meninas. era só a banda das meninas. E aí nós fomos desafiadas por um pastor que era de missões. Uhum, Falei, por que vocês não gravam um álbum e o que vocês arrecadam? Um CD, é. né? Aham. Galerinha talvez não vai lembrar. Por que vocês não gravam um CD Uhum, para arrecadar recursos e tá. vocês fazerem missões? E nós fomos para estúdio, então as 2 primeiras canções, letra e música minha, Ah, outras da legal. Mari, outras da Renata, nós tivemos letra e composições nossas, Bacana. letra e música, Uhum. e lançamos o CD e, de fato, com os recursos das vendas dos CDs, todas nós participamos de viagens Hum. missionárias, né? Fizemos muitos trabalhos. Algumas coisas, pessoal, não estou pedindo para a Aren explicar de novo o que que é uma viagem missionária, o que que é o acampamento e tudo mais, até para que você tenha curiosidade suficiente e veja os outros podcasts que aconteceram, que algumas pessoas já explicaram um pouquinho como funciona tudo isso. Então, você assiste os outros lá e entende direitinho, tá bom? Boa, isso aí. E aí, só que o tempo foi passando, porque nós éramos todas muito novas, mas o tempo foi passando, Uhum. uma casou, e aí a outra engravidou, a outra casou, mudou de estado e tal. A gente entendeu que Não dava pra. não seguiríamos mais. Aham. E aí, hoje, cada uma serve na sua igreja local, Tá. porque algumas mudam, né? Como casou, mudou de igreja, eu também casei, mudei de Aham. igreja e tal. Então seguimos servindo, né? Somos amigas, até a Legal. gente marcamos do Vocês encontro, a gente marcam, está no se mesmo encontram de vez em quando? grupinho, né? Que legal. Do WhatsApp, Uhum. mas foi um tempo muito importante para gente, né? Como pessoa, em Certo. relação ao Aham. ministério e até musicalmente também. Tá. Foi uma experiência bem legal. A gente ganhou o clipe no Festival Internacional de Cinema Cristão, no Rio. Nós ganhamos Legal. como melhor clipe, né? Do Rendição. Nós fomos para programas de TV, fomos Uhum. na HIT, Ah, que fomos, legal. né, em rádio. Tá. Então foi um tempo muito bom, foi um tempo Bacana. bem frutífero, né? A Legal, gente legal. lembra com muita gratidão. E, por exemplo, teve a retrospectiva, né, de algumas plataformas e Uhum. apareceu a gente como mais Que legal. ouvidos, né, de algumas pessoas, Que e bacana. mesmo a banda não existindo, Hã. não estando mais atuando há tanto tempo, mas o nome disso é legado, para mim é importante, é uma Sim, semente que a verdade. gente É. lançou e que segue frutificando por aí. Uma das coisas muito legais, né, da internet é isso que tá ali.
né? Tá, Exato, entre aspas, perpetuado, né? Tá exato, ali. Isso é exato. bacana. Arlen, assim, nossa conversa está muito boa. Eu sei que a gente tem um monte de assunto para tratar ainda, mas a gente é limitado pelo tempo. Então, Sim. vamos caminhar para os nossos quadros, pode ser? Pode, Então, vamos tá lá. bom. Então, vamos lá para o nosso primeiro quadro, que é pessoas, personalidades e personagens, os famosos 3Ps. E aí, a Arlen vai falar um pouquinho das pessoas aqui, personalidades e personagens que mexem com o coraçãozinho dela, que chamam a atenção dela. E mais uma vez, eu lembro, por favor, você, pessoa, não fica triste. Poxa, a Arlen não se lembrou de mim. Ela lembra de você sim. Talvez ela até faça uma prece por você, ore, pense em você. Não fica triste, sua fotinha não apareceu aqui. Tá bom? Você é amado também, fica tranquilo. E depois de qualquer coisa, você ouve o Descomplica a Alma. E aí você dá uma descomplicada nesse pensamento aí, tá bom? É isso aí. Então vamos pro primeiro P. Pessoas. E tá aí. Uau! Me fala um pouquinho sobre cada uma dessas pessoas aí, mulheres, que eu sei que são incríveis, e claro, eu tive o privilégio de ouvir a história delas um pouquinho antes. E a Dona Arlen, e você já me adiantou o porquê da Dona Arlen, Sim, né? sim. Foi uma homenagem que aí teu pai inverteu. Já que você está me homenageando com a vida dela, eu vou colocar o seu nome nela. Sim, Então ficou sim. quase uma Arlen Júnior. Exato. Essa foto é no dia do meu Uhum. casamento, né? E foi muito significativo poder entrar com a minha mãe. Que legal. Porque eu falei, né? Falei, gente, se não for para entrar com a minha mãe, eu entro sozinha. Sei. Mas eu tinha algo no meu coração desde adolescente que o dia que eu me casasse, Uhum. eu queria e assim, que um raio de sol batesse em mim, Ah, que legal. que esse seria o sinal de que Deus Pai estaria entrando comigo. Poxa. E isso eu guardei no meu Nossa, isso é. coração. Uhum. Minhas amigas mais próximas sabiam disso. Poxa, que legal. E no dia do meu casamento, assim, a semana choveu, tava muito frio, eu casei no mês de setembro, tava muito frio. Inclusive, o assessor me ligou, falou assim: e aí, qual que é o plano B? Eu falei: não tem plano B. Porque eu queria casar no ar livre, era um Sei. sonho, que Aham. tivesse árvore e tal. Aham. E ele falou assim: mas o tempo tá fechado. Eu falei assim: mas vai abrir. Porque eu tinha convicção que meu Poxa. pai ia entrar comigo. E, inclusive, amigas minhas filmaram, fotografaram, porque na hora que eu entrei, André, assim, as fotos e os vídeos, o sol estava tão forte em cima de Nossa. mim que eu entrei assim. Nossa. E aí eu tenho até uma amiga, a Marina, né? Ela filmou, falou assim. E ela disse, ele veio, assim, ela postou uma Caramba. legenda nesse sentido. Então foi muito significativo. Uau, eu queria que as pessoas sentissem o que eu tô sentindo aqui. Que legal. Foi muito significativo. Depois o Nossa, que tempo lindo. fechou, começou a ficar frio de novo. Não choveu, Uhum. mas foi assim, para mim Nossa. eu falei assim, cara, eu tenho um pai, eu já sabia. Tem muita experiência que eu poderia contar Que quando eu chamei legal. Jesus para ir pro cinema comigo e tudo, mas a gente conta Ah, não, a depois. gente vai ter mais. Ah, vamos ter que ter outro. Então, minha mãe, né, foi o Que dia do meu legal. casamento, minha Legal. mãe entrou de dourado, né, não foi de propósito, mas depois que eu lembrei do sol, falei, nossa, faz muito sentido, Que né, então minha legal. mãe tá aqui, Aham, aham. ali no cantinho direito, eu vou por ordem cronológica, então, aqui, a Gessi, que eu comentei com vocês, está aqui no cantinho direito. Sou muito grata a Deus pela vida da Gessi, porque foi ela que plantou a semente do evangelho no meu Certo. coração, Uhum. e isso mudou toda a minha vida. Então, sou Legal. muito grata a Deus pela vida dela, e foi algo tão orgânico, natural, por isso que hoje, assim, as pessoas até falam, você não fica pregando pra gente. Eu falei, gente, comigo foi através do testemunho da pessoa, Uhum. foi com amor. Então, se você enxergar em mim Jesus, mesmo sem eu falar, que a minha vida pregue para você, porque foi assim comigo, né? Sim. Aham. Eu não fui para a igreja que minha mãe me bateu, mandou eu ir, não foi assim, Uhum. né? Então, para mim, isso faz muito sentido. Aqui é a Mari, né? A Marilane, mas é Mari, ela coloca lá. Ih, entregou seu nome, ó. Nós nos convertemos no mesmo ano, na Hum. mesma igrejinha. Pouco tempo depois ela chegou e nós temos, assim, a gente caminha juntas, assim, até hoje, claro que não tão próximas Uhum. mais, porque ela mora em outro estado, Tá. né? Casou, tá com filho, enfrenta uma batalha grande aí com o filho dela
tem diabetes tipo Ah, 1 e poxa. depois de uma sequela da dengue, mas é uma Poxa. guerreira, é uma mulher que eu admiro demais. Uhum. E ela tem um papel assim na minha vida que foi quando quando eu comecei a entender que as nossas emoções também precisam ser tratadas por Deus. Então a Sim. Mari, ela hoje, né, depois ela se formou, hoje ela é psicanalista, né? Ela atende de maneira online, super indico, ela é uma bênção e ela foi um personagem muito importante nessa virada de chave da minha vida, né? Certo. Que o Senhor me libertou de muitas coisas, tratar minha autoimagem, essa questão de paternidade, de carência. Deus usou muito a vida dela, Que né? legal. Nós Uhum. já éramos amigas, mas ela foi Uhum. amadurecendo e foi me ensinando, né? Então foi Certo. muito significativo. Aqui a Heloísa canta muito também, gente. Vocês É, jogarem no YouTube Heloísa Vilaça, vocês vão achar. legal. A Elo hoje Eu vou tá procurar longe, depois. tá morando lá em Rondônia, tá bem Nossa, é. longe. Mas quando eu cheguei na Batista do Povo, que foi depois dessa virada, isso em 2009, a Elo foi a pessoa que me discipulou, Ah, né? tá. O que é discipulado? É alguém que Boa. vai andar com você, Isso, né? Que obrigado. vai te acompanhar, que vai te acolher, vai te orientar. Então, a Elo sendo como a Bíblia fala, né? Que as irmãs mais velhas ensinem as mais novas. Interessante. Foi o que a Elo fez comigo. Bacana. Então, com muito amor, com muito carinho, com a Elo, eu aprendi a ter mais ainda paixão pela Bíblia, Uhum. de ler várias versões diferentes para entender o que está falando no grego, no hebraico, tudo eu aprendi com ela. Interessante. E muito amorosa, e faz um frango com caldinho que eu não esqueço até hoje. Assim, sou muito grata pela vida da Elo. Uhum. E aqui, por último, na ordem, mas não menos importante, é a Janine Penha. Janine é psicóloga. Ah, legal. E a Janine, gente, eu sou muito grata a Deus pela vida da Janine, porque em 2014, 15, eu tive muitos problemas de saúde de ordem emocional e não sabia que era por Interessante. conta do período pré-menstrual. Nossa, que E aí eu coisa. fui para terapia para entender o que estava acontecendo comigo, porque eu Uhum. tinha crises emocionais que Nossa. vinham e passavam, vinham e passavam. Eu estou super resumindo, tá, gente? Aham. Depois de um ano de sessão, a Janine fez um gráfico das minhas sessões e viu que eu repetia um padrão. Olha só. E nesse padrão, ela viu que era sempre no período pré-menstrual, que foi quando eu descobri o que é o transtorno disfórico pré-menstrual. E aí eu comecei a fazer tratamento, acompanhamento, e a Janine mergulhou também nesse estudo sobre o feminino. Então, ela para mim é uma referência. Hoje ela não é mais a minha psicóloga, né? Eu continuo, mas com Uhum. outro profissional. Para mim é aquela minha hora da semana para cuidar de É. mim. Mas eu sou muito grata a Deus pela vida dela, porque ela foi extremamente importante para eu entender sobre o que é o feminino, o ciclo menstrual, a mudança hormonal. E foi por isso que eu fui mergulhando nos estudos também, que eu cheguei Entendi. na psicologia, que eu cheguei também na neurociência, para entender o que acontecia comigo Ah, e para que eu interessante. pudesse ajudar também outras mulheres que passassem pela mesma situação e que não sabiam que era por conta dessa variação hormonal. E isso causava em que você? Assim, depressão, irritabilidade, o que Sente era? a disforia pré-menstrual, ela é considerada uma depressão cíclica, então Hum, cada mulher manifesta de uma tá. forma. Então ela tem sintomas emocionais depressivos, ansiosos, uma autoimagem negativa Hum, terrível, falta e fora os sintomas físicos, letargia, falta de concentração, inchaço. Gente, é muita coisa. uhum, Então, e você só consegue, não tem como você fazer um diagnóstico no exame, é observando, tá. e foi o que a Janine fez. Bacana. Então, foi muito importante para mim. É o que eu falo para você: o autoconhecimento Uhum, é extremamente importante. Estou hoje sabendo, claro que hoje eu não tenho mais os mesmos efeitos, uhum, porque foi muito tratamento, mudei meu estilo de vida, alimentação, etc, etc. Então, eu já sei o tá. período, eu me percebo, mas foi muito importante para mim a Janine aí, e ela é maravilhosa. Todas essas mulheres, né, são Bacana. mulheres incríveis, sou muito grata a Deus pela vida delas. Legal. Vamos para o nosso segundo P, então. Segundo P fala de personalidades. E aí tá o Whitney Houston, o Uau! Rodolfo Abrantes e a Glória Maria. Fala um pouquinho deles, então, pra gente.
Gente, vamos lá, uns personagens icônicos assim, É. né? Vamos lá, Rodolfo Abrantes. Para mim, o Rodolfo fala muito sobre a fé, Tá. porque ele é um cara que ele circula em todos os ambientes ainda hoje. Eu Uhum. lembro do Rodolfo do Raimundos, Certo. porque eu ouvia Uhum. quando era novinha, É, né? você curtia? Pré-adolescente. Nossa, MTV Aham, bombava, né? aham. E foi um cara que ele entendeu o que significa quando você encontra o maior tesouro de toda a vida, que Hum. é Jesus. Ele deixou tudo. E isso trouxe várias consequências para ele. Uhum. Claro, hoje eles se reconciliaram, mas os caras da banda brigaram com ele e tudo, Aham. mas ele falou assim: não, eu quero a Cristo. E ele pagou um preço, né? Por essa decisão. E hoje o Rodolfo circula em todos os lugares, ele ainda Uhum. vai em programas de TV, mas ele é íntegro naquilo que ele acredita. Acho que o que eu admiro mais no Rodolfo é Legal. essa integridade. Entendi. Ele não muda quem ele é para agradar o Uhum. ambiente que ele está. Se você quiser me chamar, você vai me chamar, mas eu sou o Rodolfo, é isso que eu creio, é, Uhum. é essa pessoa que eu sou. Entendi. Então, essa integridade eu admiro muito, muito Bacana. ele, Uhum. né? A Whitney Houston, gente, é a voz mais linda que existiu. Assim, tem muitas vozes, né? Uhum, Mas, assim, uhum. para mim, quando eu escuto a Whitney, gente, eu É. fico, gente, não é possível! Como pode? Né? Maravilhosa, assim. Então, ela é Uhum. uma referência. Não canto, nem chego perto, assim, do timbre, nada. Ela é minha referência, mas não no sentido de que eu canto igual a ela, Ah, nada sim. disso. Aham, Mas eu admiro muito, aham. né? Lamento né, os desdobramentos que a vida dela levou Uhum. por escolhas ruins, difíceis. Eu fui ver o filme, né? Falei assim, oh meu Deus, o que uma carência emocional faz, né? E fiquei assim, É. poxa, se ela tivesse encontrado um conselheiro, um terapeuta, né? Enfim. Uhum. Mas admiro muito. É uma mulher que ganhou o mundo, uma mulher negra num cenário, Uhum. né, pop e que ganhou o mundo. E a Glória Maria, para mim, é uma. Olha essa foto da Glória Uhum. Maria, É, eu fiz questão de pegar né? mesmo algumas fotos assim diferentes, mas, né, pra. Isso aqui é uma quebra de paradigma Uhum. na televisão Uhum. nos anos É, 80, é, verdade, 90, verdade. né? Aham, Uma mulher negra, linda, mas era totalmente fora do padrão da aham. época. Mas ela era tão competente, tão maravilhosa no que ela fazia, que não tinha como impedir essa mulher de estar lá. Então eu admiro muito ela, porque assim, e assim, uma mulher que viveu a vida assim, sem escândalo, sabe? Fez o trabalho dela muito bem feito, era admirada, conheceu vários lugares no É, mundo. nossa, essa. Então, como profissional, eu Uhum, admiro muito ela, porque ela entendi. foi pioneira, né? Só ela sabe, né, o que ela passou, mas ela Uhum, chegou a uhum. comentar algumas coisas, ela sofreu racismo, enfim, descrédito, mas ela permaneceu. Então, Uhum. admiro muito essas três figuras. Tem muita. É porque ele limitou três, gente, senão a gente ia ficar É, falando senão, ó, aqui, o o tempo podcast ia virar um não ia Senhor dos dar. Anéis. Verdade. Vamos lá então para o nosso terceiro P. Personagens. Capitã Marvel, Homem de Ferro e o Sheldon. Fala um pouquinho Muito deles aí. bem. Gente, olha só, eu tô aqui pensando, nossa, olha, a Capitã Marvel tem muito a ver com o que aconteceu comigo lá com aquela mudança de chave. Tá. Por quê? Quando eu assisti o filme da Capitã Marvel, é que você falou, né, de personagens Sim. e super-heróis e tal. A Capitã Marvel, ela, enquanto ela era convencida de que ela não era capaz, de que ela não tinha tudo aquilo, que ela era tolhida, ela não conseguiu avançar. A partir Certo. do momento que ela entendeu a identidade dela, quem ela era, ninguém podia parar ela mais. Então, assim, é nesse sentido, né? Quando a gente entende, e, por exemplo, o dia que eu entendi que eu sou filha de Deus, isso mudou tudo. Então, quem eu sou, né? E a minha habilidade, que eu sou munida desse amor de Deus, né? Que eu não sou, eu não preciso de migalhas, né? Eu não sou órfã, então não preciso sofrer por não ter, porque eu tenho tudo da parte de Deus. Todas as minhas necessidades são supridas nele. Isso me libertou de muitas situações, né, emocionais Uhum.
e da minha vida. Então, eu admiro ela por isso, Certo. né? Assim, o dia que ela virou a chave e entendeu quem ela era, acabou. Foi quebrado todos os estigmas e ela conseguiu aí viver a plenitude de quem ela foi chamada para ser, vamos dizer Certo, assim. entendi. O Tony Stark, gente, Homem de Ferro, para mim é porque ele é extremamente inteligente. Só que ele é um nerd moderno. E nesse aspecto eu acho que tem 2 nerds aí, né? Verdade. Ele é um nerd modernoso, então ele é chique, ele é elegante. E assim, ele é um cara também que no primeiro filme, quando aquele senhor, né, que tá preso com ele na caverna, fala para ele o porquê que ele tem tudo isso, para que ele faça valer a pena, né, toda essa Certo. inteligência, esse dom, isso faz sentido. Eu sei que, embora nos quadrinhos tem todo um rolê, vai vir outro filme aí, mas vamos parar aqui, né, porque, né, mas é isso. E aí ele pegou e entendeu que assim, não, eu posso usar todo o meu dinheiro, minha inteligência, meu poder para servir, embora eu sei que é Certo. fictício, né, gente, mas para Claro. servir a humanidade e tal. E o Sheldon, eu gosto muito do humor, o Sheldon é extremamente sarcástico, né? Mas ele é muito inteligente. Sim. E às vezes ele é incompreendido por ser um gênio, né? Mas eu gosto muito da série Big Bang Theory no geral, né? É um programa, né, assim, de comédia, mas não é uma comédia tosca, não tem nada hipersexualizado, nem nada. É um grupo de nerd inteligente que fica ali. E as piadas. E eu acho bacana porque o humor é muito inteligente. Então você tem que. Né, se você não for meio nerdzinho também, você não consegue captar a mensagem. captar. Mas eu acho muito legal. Eu sei que ele tem uma série de questões, né? Eu falo assim, gente, o Sheldon tem toque, não é possível. Não, o Sheldon tem tique. Eu acho que ele tem tudo. Ele tem tudo. Mas é um personagem extremamente engraçado e extremamente inteligente. Porque mesmo ele sendo todo atrapalhado, ele é o líder do rolê sempre, assim. Né? Ele é o destaque, ele convence a galera, mesmo que seja por uma persistência, né? Penny. Mas é isso, assim. Acho que por isso, ele é muito. Eu acho que o humor inteligente dele que eu acho bacana. Ah, legal. Vamos pro nosso último quadro, então. 1 é pouco, 2 é bom, 3 melhor ainda. Aí eu pedi algumas coisinhas pra Arlen aqui, vamos ver o que ela escolheu. Eu vou começar por lugares, tá bom? Muito que eu achei muito legal, que foi a primeira pessoa que me falou um lugar que não era só. Que era padaria. Você gosta muito de padaria? Gosto. Eu gosto muito de café da manhã. É a minha refeição preferida, né? Então, se eu pudesse, eu tinha um café da manhã de hotel todo dia em casa. A minha esposa também. Mas o mínimo que eu posso, assim, então eu gosto de café da manhã, nossa mesa posta, É o seu então momento. eu faço todo dia, pico lá a frutinha, é um biscoito, é um queijo, é não sei o quê. Eu lembro que no começo do casamento, meu marido achava aquilo tudo muito exagerado. Sim. Hoje ele já acostumou, né? Então, eu gosto de padarias, eu gosto de conhecer padarias novas, que tem ali cafés, pães, doces, bolos, coisas diferentes, você pode provar de várias coisas, gosto muito. Bacana. Aí você falou dessa cidade norueguesa, que eu esqueci o nome, qual que é mesmo? Bergen. Bergen, da cidade que você tem o sonho de conhecer, né? Isso. Eu até falei, vale um lugar que eu nunca fui? Claro, vale. Gente, eu sou apaixonada por Bergen, eu acho lindo, eu acho organizado, eu acho encantador. Quando eu vi algumas fotos, falei, esse lugar aí qualquer um quer conhecer, eu ainda né? vou Bergen. lá. É legal. muito frio, né? Pretendo ir numa época que não esteja tão gelado, mas eu tenho um sonho de muitos anos, assim, de conhecer essa cidade. E aqui uma das... Você deve saber que paisagem é essa que sabe qual lugar que é? Aqui é Cabo Frio, Cabo não Frio? é? Deve ser. Eu Coloquei lá a região dos lagos e peguei essa foto. Deve ser Cabo Frio, Arraial, Búzios, enfim. Mas aí para mim, eu sei que o Nordeste é lindo e tudo mais, mas o litoral, assim, a região dos lagos no Rio de Janeiro é muito linda e tem aí um rolê afetivo. Então, para mim, eu escolho ali a região dos lagos no Rio de Janeiro. Legal. Aí vamos falar dos livros, então. Fala um pouquinho, se você puder falar rapidinho desses 3 livros aí. O livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, embora seja tenha sido escrito pensando na cultura americana, foi um livro muito bacana que eu li antes de me casar, né? E muito, muito antes, né? Eu era bem novinha.
que fala muito sobre a importância de você se conhecer primeiro, Ah, ter um legal. bom relacionamento com você, Uhum. ter um bom relacionamento com Deus, para depois você entrar num relacionamento Hum, pelos motivos corretos. Então, assim, entendi. resumindo, é É isso. isso. E foi Aham. escrito por um homem. Ah, Então é é. muito bacana, né? O Aham. T.D. Jakes é um negrão, brutão. E quando ele escreveu, eu falei assim, gente, não é possível que ele escreveu um livro desse. Ai, Então, que foi barato. muito, é um livro bem Legal. interessante. O livro Descobrindo Deus nos Lugares Mais Inesperados, do Philip Yancey, assim, é um livro que eu acho que eu li umas 3 Ah, vezes, legal. porque ele fala de situações cotidianas que a gente encontra Deus. É no Tá. abraço de alguém, Aham. é no copo de água que você dá. Tô dando Legal. assim exemplos. Sim, É muito bacana, né? Aquela graça comum. É um livro muito interessante. Tem legal. inclusive um capítulo que ele fala só sobre a queda das Torres Gêmeas Hum, e como ele viu Deus ali hum. nas pessoas que jogavam água nos Sei, bombeiros, sei, porque eles estavam com interessante. muito calor, enfim, é um livro Que bem legal, legal. interessante. E o livro Forjados por Deus, eu ganhei de uma amiga e fala muito sobre a história de José. Esse livro Hum, me marcou no sentido de entender que todos os processos que a gente está passando, muitas vezes Deus está nos preparando, ou Ele está nos poupando para a gente não sofrer lá na frente, tá. ou Ele está nos forjando para quando a gente chegar lá, nós estarmos já munidos de tudo que a gente precisa para viver determinada situação. Uhum, Então, é um livro bem interessante que eu tá. li. José não é o pai de Jesus, não. Não, não, o José do Egito. Hum, José lá do Antigo Testamento. certo. José governador. Legal. E aí, você falou de 3 filmes, né? O Gladiador, Uma Noite em Paris, né? Meia-noite em Meia-Noite em Paris. Paris e O Extraordinário. Certo. Bom, gladiador, embora eu saiba, né, que no tempo dos cristãos, né, o que Uhum. os gladiadores faziam, tudo mais, então corta só pro filme. Admiro muito o personagem do Máximos pela integridade. Eu acho que você Certo. viu que a minha palavra, essa Aham. questão da É. lealdade, integridade, isso me Uhum. pega muito numa pessoa. E ele era muito leal ao imperador, né? E ele sabe, e você vê que ele fazia o trabalho dele com muita integridade e Uhum. tal. E ele vem nessa jornada sofrendo para que o povo não perecesse, né? Porque era um sonho do Marcos Aurelius e tal. Então Uhum. ele não se vende, ele não se entrega. É muito bacana, assim, Legal. interessante. É, eu gosto bastante do Gladiador também. O filme meio engraçado que os dois são com o Owen Wilson, é o mesmo ator, É, isso que eu vi mas também. foi coincidência. Aham. O filme Meia-Noite em Paris é um filme assim que eu acho que ele foi subestimado, mas é um filme incrível. Resumindo, ele vai para um lugar e meia-noite ele consegue entrar no carro e viajar num tempo e ele Ah, conhece os interessante. artistas da época, então Salvador Dalí, Tá, Picasso, sabe? interessante. Aquelas que não estavam mais vivos. Então, eu sempre ouvi falar desse filme, mas eu nunca assisti. Eu até falei pra minha esposa, nossa, a Arlen indicou um filme aqui que eu preciso assistir, nunca assisti. É muito bonito, é interessante. E eu fico, e assim, quando eu assisti, depois eu fiquei pensando, falei, cara, que maneiro seria se eu entrasse num carro e chegasse lá no tempo do apóstolo Paulo. Sei, Conhecer Paulo. Eu fiquei pensando nos personagens, não só tá. bíblicos, mas Aham, também personagens históricos que eu pudesse conhecer, certo. conversar, porque é isso que ele faz no filme. Uhum, Então, é muito bonito, Paris à noite, tudo, vale a pena, é um sei, filme bem inteligente. legal. E o Extraordinário, eu acho que é um filme que, pra mim, assim, cada personagem fala comigo de uma forma, Tá, não só o personagem sei. principal, né? Que é o menininho, que ele foi um filme, um livro muito falado pela Uhum, galerinha, né? O menino uhum, que com deficiência e tal, que enfrenta vários desafios. Mas a mãe, né? O papel da é. mãe de renunciar para ficar com ele e tal, e depois ela volta aos estudos. O pai, quem é esse pai na mediação? A irmã, que às vezes acaba se abrindo mão, Uhum, né, por uhum. conta dele, enfim, então cada personagem, que acho que a história num todo, os amiguinhos dele, cada um no final do filme mostra, né? Então você vê que é um filme que não é só sobre ele, é sobre Uhum, todas as relações, é bem interessante assim. tá. E aí eu coloquei pra destacar mesmo, ó, quem não sabe a fotinho ali da banda Rendição ali em cima, Sim, né? Que sim. é do clipe até que vocês Esse foram. aqui são as fotos que a gente tirou para o CD, Tá, ah, para o legal. encarte do CD. Tá, tá joia. E aqui tá
a dupla, a Kings of Convenience, que foi Aham. por conta de um clipe deles que eu conheci Bergen, Ah, tá. porque Agora entendi a relação. Tá, eles gravaram em cima de uma casa em Bergen. Aí um drone tá. sobe e começa a mostrar tudo. Eu fiquei apaixonada Ah, pelo lugar. tá. Então, Porque foi por causa. eu ia perguntar Chama justamente sobre Me isso. and You, a música, Lindo. em que eles estão cantando num telhado, assim, Em numa Bergen. laje em Ah, eu Bergen. vou procurar Eu esse fui clipe. pesquisar, falei, gente, que lugar lindo, eu preciso ir lá. Pronto, foi aí que nasceu meu encantamento por Bergen, Entendi. assim. Então tá bom, te conhecer um pouquinho mais de algumas coisas que a Arlen gosta aqui, algumas pessoas importantes e tudo mais. E a gente vai se despedindo. É. Ah! Então estamos chegando ao finalmente mesmo, aos finalmente. E Arlen, sou muito grato. E eu sei que assim, a gente tem muita coisa, tem muito conteúdo, aí muita coisa para distrair. Espero que a gente possa ter uma oportunidade de lá na frente conversar mais uma vez, de novo, tá bom? Vai ser um prazer. E o prazer foi todo meu. E eu queria que você ficasse à vontade, deixasse uma mensagem, quiser passar sua rede social, o dia que você faz o programa na rádio e tudo mais. Por favor, fique à vontade, fala com o pessoal aí, deixa seus contatos. E te agradeço muito. Depois eu vou finalizar com uma frase aqui e a gente vai embora. Ok, bom, prazer, André, poder estar aqui batendo esse papo com você, de alguma maneira servindo e inspirando as pessoas, né? Meu Instagram, @Arlen Gomes, ARLN, né? Arlen Gomes, tanto lá quanto na DM, a gente está sempre se falando. Meus alunos me convenceram a abrir uma conta no TikTok, então se jogar Arlen Gomes vai estar lá também, né? Eu falo que eles acreditam muito no meu potencial. Não, professora, você tem que abrir para falar com jovem lá também. Mas uso muito o Legal. Instagram, né? O programa na rádio nós encerramos a temporada esse ano, mas está salvo lá no No seu Instagram, Instagram, tá. as lives, né, as conversas que nós tivemos, então vai ser um prazer poder contribuir de alguma forma. E é isso, assim, um prazer. Muito obrigada, viu, pela Imagina, eu que oportunidade. agradeço. Eu agradeço muito mesmo, foi muito bom esse bate-papo. Tenho certeza que realmente, como o propósito do programa, vai inspirar muita gente aí a seguir em frente, a arregaçar as mangas e tentar conquistar aquilo que tem para ser conquistado, tá bom? Muito bom. Eu vou falar uma frase aqui da Clarice Lispector, que diz o seguinte: que ninguém se engane, só consegue a simplicidade quem trabalha bastante. Tá bom? Então que você não seja enganado. É com muito trabalho que você vai atingir a simplicidade. E é na simplicidade que estão uma das as melhores coisas nessa vida. Fique em paz. A gente se vê por aí. Valeu!